Olá, queridos, como é que vocês estão? Mais uma semana, estamos iniciando de aulas e nessa semana eu resolvi voltar ao tópico da aula anterior porque pelo número de devolutivas lá do Facebook, a gente está usando o aplicativo como um meio de comunicação, é mais um lugar para a gente poder disponibilizar o conteúdo, as matérias das disciplinas. Mas a devolutiva, no caso de artes, o desenho que vocês estão produzindo tem que ser feito no Facebook. E se vocês não postarem os desenhos de vocês, eu não tenho como saber se vocês fizeram, se vocês entenderam. Vocês podem colocar lá nos comentários também, se tiverem dúvidas de alguma coisa que foi comentado da aula. E aí, enfim, resolvi voltar por não ter muitos trabalhos para poder avançar naquilo que tinha pensado aí nesse nosso diário de quarentena, né? E aí, na semana passada, vamos recapitular um pouquinho, a gente falou sobre volume, que também foi algo que eu senti dificuldade de vocês nos desenhos anteriores. A gente está fazendo uma catalogação dos objetos que vocês estão escolhendo de casa para poder desenhar e pensar um pouquinho. E aí, quando a gente desenha e representa um objeto, a gente precisa pensar sobre volume, né? Porque a gente usa um papel, né? Um plano bidimensional. E quando a gente vai desenhar esse objeto, a gente precisa pensar um pouquinho sobre o volume desse objeto e como representar isso, né? Seguir certinho as formas, né? Das bases, pensar em espessura, porque senão quando a gente vai fazer esse desenho, na maioria, alguns dos desenhos que vi, ficou como a vista desse objeto, né? E não a representação do objeto. E aí, como a gente está pensando um pouquinho em composição, em montar, né, uma organização dos objetos para poder representar, a gente precisa dar essa noção de volume no desenho. E aí, no texto da semana passada, eu falei um pouquinho sobre essa diferença do plano, né, bidimensional, que temos duas dimensões, e para representar a gente precisa utilizar a diagonal para ser essa terceira dimensão que a gente tem quando vemos um objeto. E aí, quando a gente vai representar essa composição, a gente precisa certificar da altura dos objetos, mensurar isso através da altura do papel. A gente precisa dar as certas diferenciações também na posição de cada objeto. E aí os desenhos que eu mostrei no texto passado, eu tinha dois retângulos soltos e aí depois eu refiz esses retângulos ligando a diagonal para dar essa intenção, essa ilusão de volume, de espacialidade, né? E eu acho que ficou meio perdido, meio confuso aí nesse meio, porque os retângulos, eles não eram necessariamente para vocês desenharem, eles não eram a proposta, mas era só uma explicação para a gente conseguir visualizar um pouquinho essa diferença entre plano e de como essa diagonal dá essa noção de espacialidade, de distância, de profundidade no desenho, né? E aí, só para repetir, para a gente poder entender, a proposta da semana, que é a mesma da semana passada, é a seleção de 3 objetos. Vocês vão selecionar 3 objetos e aí eu pensei um pouquinho da gente refletir sobre a nossa relação com esse objeto, se a gente tem usado mais esse objeto nesse período de quarentena ou se ele meio que, sei lá, como um violão, tá ajudando a gente a passar um tempo aí dessa quarentena. E aí vocês vão selecionar esses objetos e montá-los em cima de uma superfície, de uma mesa, para vocês conseguirem observar essa composição. Então pensa aí um pouquinho em não deixar esses objetos enfileirados, um do ladinho do outro, ou um na frente do outro. A ideia é montar esses objetos como um triângulo, sabe?
em que a gente esteja destacado, e cada um pouquinho mais nas suas laterais, para a gente conseguir representar esse todo. E aí, depois de montar esses objetos em cima da mesa, você vai observá-los e desenhar esses 3 objetos numa única folha, né, de uma vez só. Então, para esse desenho, eu fiz aqui, eu já desenhei um modelo daquela fotografia que fiz. Eu vou postar de novo a fotografia com os objetos, cada um em uma posição. E a ideia é que a gente consiga, representar cada um desses objetos nas suas distâncias, na sua distância vindo, aproximando, né, da altura da folha, e distribuindo ele na folha. Marca lá, quando você for começar a desenhar, o início do desenho e o final do desenho. Outra coisa importante para você conseguir pensar um pouquinho na proporção de cada um desses objetos é fechá-los em uma forma geométrica básica, que fica mais fácil para a gente poder pensar um pouquinho no todo, nesse objeto, como uma caixa, como uma forma geométrica básica. Então, aqui nessa caneca eu poderia fechar aqui, um retângulo, aqui um retângulo maior atrás dessa jarra, dessa garrafa térmica, e aqui nesse meu objeto, que foi uma peça de cerâmica, fazer um retângulo menor. E aí depois você vai dando a forma, desenhando, observando bem se a base desse objeto é circular. Eu preciso fazer aqui embaixo também, eu não vou deixar uma linha reta, tá? Tá certo? Todas essas formas circulares a gente vai representar com essa circularidade, para não ficar com a intenção de que você está fazendo um desenho de uma vista daquele objeto, para dar essa intenção de volume, ok? Se não conseguiu entender, comenta aí embaixo no Face, tá? Vocês podem colocar as suas dúvidas, e à medida que forem fazendo, coloca também a foto do desenho de vocês. É importante tirar uma foto da página inteira para ter uma noção de proporção, de como vocês fizeram, senão fica muito difícil de ver a proporção de como vocês desenharam, tá certo? Podem escolher objetos simples, tá? Não precisa ser objetos com muitas formas, difícil de representar. Você pode fazer algo mais simples para a gente poder ir avançando nessa nossa catalogação dos objetos e dos espaços de casa. Tá bom? Tá certo? Beijo, boa semana, boa atividade para vocês, e qualquer coisa é só comentar.